bem-vindo à live JR desta sexta-feira, hoje para falar sobre eleições 2022. Em outubro, o povo brasileiro vai às urnas para escolher presidente, governador, senador e deputado federal. A ideia dessa live é fazer um serviço para quem nos assiste. Tem dúvidas? Mande aqui para a gente pelas plataformas digitais da Record TV, Portal R7, Jornal da Record, que a gente vai responder tudo para você. Aqui no estúdio comigo está a queridíssima e grande repórter Adriana Perrone. Adri, bem-vinda. Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante. Com certeza. E temos dois entrevistados, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Doutor, bem-vindo. Obrigada por nos atender. Um prazer. E temos também o Cláudio Correia, que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Já vou começar com uma pergunta bem básica, que é a seguinte: voto obrigatório no Brasil. O que os eleitores devem fazer neste momento? A gente está aí no comecinho de maio, finalzinho de abril, praticamente últimos dias de abril. E aí, o que a pessoa faz para conseguir votar nas eleições de outubro? Acho que eu vou tomar a liberdade aqui de responder essa pergunta. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, para quem nos acompanha, uma honra estar aqui ao lado do ministro Henrique Neves, né? Então, de acordo com a Constituição, todos maiores de 18 anos e até 70 anos de idade são obrigados a comparecerem, né, no dia da eleição, e temos até agora, dia 4 de maio, para que exatamente essas pessoas que são obrigatórias e também os jovens acima de 16 anos, que é facultativo, possam se inscrever, né, junto ao cadastro eleitoral e estarem habilitados para votar no dia 4 de maio. É importantíssimo a participação de todos esses eleitores para compor essa grande festa da cidadania, né? Sem convidados não tem graça a festa, né? Então, esse é o momento, essa data marcante, é o primeiro grande passo dessa etapa do processo eleitoral, que é o fechamento do cadastro agora no dia 4 de maio. Doutor Henrique, quer comentar? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Camila, Adriana. Como já disse o doutor Cláudio, nós estamos até dia 4 de maio agora, porque são 180 dias antes da eleição. A gente sempre fala de eleição, mas ela já está aí, são 180 dias, 6 meses nós já vamos ter todo mundo indo às urnas. E você tem os jovens de 16 a 18, que não são obrigados a votar, eles podem tirar o título. Agora, todo mundo que tem mais de 18 até 70 anos é obrigado a votar, e seria, eu acho, muito interessante, neste momento, onde ainda é possível você regularizar eventual situação que esteja errada. Se você, por exemplo, vota, o seu local de votação é muito distante da sua casa, está em outra cidade, você tem até o dia 4 para ir à Justiça Eleitoral. Na realidade, não precisa ir. Hoje é tudo por autoatendimento, você entra na página do Tribunal Superior Eleitoral ou na página do seu Tribunal Regional Eleitoral, você vai ver lá autoatendimento ao eleitor, e ali você faz todos os requerimentos para transferência de domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral não precisa ser o domicílio onde você mora, mas a cidade que você tem vinculação, que você tem algum vínculo afetivo, de profissional. Eu moro numa cidade, mas trabalho em outra. Então, acho que é muito importante, porque nós gostamos muito de deixar para o último dia. E aí que as pessoas chegam no dia da eleição e falam, não posso votar. Por que não posso votar? Porque você está com uma multa aqui e o seu título foi cancelado há 10 anos atrás. Aí não dá tempo de corrigir isso na hora, não tem nem como. E nós temos agora até dia 4 para que tudo isso possa ser feito. Não custa nada, é de graça, basta entrar na internet, você pode até pedir uma certidão de quitação para ver que sua situação está correta e que você não está com nenhuma pendência na Justiça Eleitoral. Eu vou pegar um gancho na pergunta da Camila. A gente está aí nessa reta final do prazo para emissão do título de eleitor, até segunda-feira. E muito se discutiu aí nos últimos meses sobre a preocupação com a ausência do jovem nesse processo, do jovem que pode votar e que ainda não tinha emitido o seu título. Como começou essa discussão, houve uma mobilização, e aí tanto por parte do TSE, quanto por parte, inclusive, de influenciadores digitais, que é justamente o público que chega mais perto dessa população, né, que acessa mais essa população, e aí a gente viu uma mudança, né? Houve, inclusive, bateu recorde aí de emissões de títulos de eleitor para esse público de 16 e 17 anos. Gostaria que os senhores comentassem um pouco sobre isso. Por que a gente viu
essa mudança de comportamento do jovem, aquele que não tinha procurado ainda para fazer o seu título e correu nesses últimos meses para poder participar do processo eleitoral? Realmente é fundamental a participação de todos nesse processo democrático, né? O próprio TSE vem estimulando campanhas de participação, né, de envolvimento do jovem na política, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, se a gente ignorar que o processo eleitoral não faz parte da vida de um jovem, nós estamos totalmente equivocados, né? E, obviamente, houve a participação de vários atores, né, cantores importantes que também incentivaram a participação desse jovem, e a gente já sentiu um crescimento significativo. Aqui em São Paulo, em particular, né, nós já tivemos aí índices considerados bem satisfatórios, e estamos ainda na expectativa de até quarta-feira, 4 de maio, superarmos os números de inscritos em relação a 2018. Então, é importantíssimo essas campanhas voluntárias de vários atores, de vários segmentos da cultura, de incentivar realmente a participação. Nós tivemos a oportunidade de fechar uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo também, de lançamento do Dia D aqui em São Paulo, estimulando aqueles estudantes das escolas públicas, né, a tirarem o seu título na própria escola, né, naqueles laboratórios de informática que estão espalhados em várias escolas. Então, é mais uma ação, mais uma campanha de realmente incentivar. A gente aproveita para falar um pouquinho dessa importância da participação dos jovens na tomada de decisão, na escolha dos seus candidatos, né, das pessoas que vão conduzir o país, o Estado, o Legislativo. Então, isso tudo faz parte desse processo democrático que nós vivemos. Doutor Henrique, já aproveitar, né, só para complementar, vocês viram que o Leonardo DiCaprio fez um post, né, falando para as pessoas tirarem o título de eleitor. Achei chique, né, colocou aquela hashtag que é a propaganda do TSE para as pessoas irem às urnas, né, que tem até é só você ir lá, apertar o botãozinho e fazer o piriri, né, e aí já votou, é bem fácil mesmo. Mas comenta, doutor Henrique. Eu acho que é fundamental. Eu acho que nós estamos nos politizando, no bom sentido, a cada ano. É óbvio, tem intolerância, tem as brigas. Aí você tem duas posições. Você tem o jovem que fala, eu não gosto de política, esses políticos para mim é tudo igual. Ou então aquele fala, não, eu gosto das coisas do jeito que está, então não quero que mude nada. Qualquer uma dessas duas posições, ela está errada. Porque se você gosta do jeito que está e você quer que se mantenha, você tem que exprimir a sua vontade, ir lá e participar. Porque senão você, de repente, vai ficar num canto só do acomodado e as coisas vão mudar e você não vai poder criticar. Agora, se você está na outra posição, a posição do crítico, eu não gosto do que está aí, eu quero mudar tudo, você também tem que falar. E qual que é a forma de falar? Não é falar em curtidas ou mandar mensagem no grupo da família. Tudo isso é muito bacana, tudo isso faz parte da política, mas o que efetivamente conta para que o país cresça, evolua e a democracia prospere é o voto. Então, a partir do momento em que você quer expressar a sua vontade, seja a favor ou contra determinados candidatos ou partidos políticos, o momento certo é o da eleição. Quem acha que participar de política não leva a lugar nenhum, simplesmente está ignorando a vida na sociedade. Política significa polis. Polis é a cidade. Você está querendo viver o seu mundo, a sua bolha, e não se preocupar com o conjunto. É o momento que nós temos mais bonito da democracia, onde a pessoa mais rica do país, a pessoa mais pobre, o mais ilustrado, ou o que tem menos conhecimento, todos eles têm exatamente o mesmo valor. Todos os votos valem exatamente um. É o momento ideal e perfeito da igualdade. O senhor falou muito bem, né, essa história de ficar ali no grupo da família, brigando por zap, e muita gente que fica nesse papel ali na hora H, que é a hora de votar e escolher o candidato que você quer, né, ou pela mudança ou pela manutenção do governo, aí a pessoa não vai. Também não é certo isso, né, o jeito de exercer a cidadania é sim comparecer às urnas, tanto no primeiro turno
como no segundo turno. Eu quero falar sobre o problema da abstenção hoje também nas eleições, né? Não só brasileiras, a gente viu em 2020 uma abstenção quase recorde aqui em São Paulo, o Klaus pode falar até mais sobre isso, mas também é um país, a gente viu nas eleições francesas, a abstenção no segundo turno foi enorme, quer dizer, é uma tendência. Eu queria saber se é um desinteresse da população ou as pessoas estão deixando de ser politizadas, na verdade, de repente, não entenderem o que acontece, né? Como é feito o sistema eleitoral. É por isso que essa live é tão importante hoje, para a gente tirar todas as dúvidas. Então, doutor Klaus, você pode começar a falar e depois o doutor Henrique comenta e depois eu tenho uma perguntinha aqui de um telespectador que já mandou uma pergunta para a gente. A abstenção realmente é um fator que está presente dentro do processo eleitoral, mas ele pode ser diminuído a cada eleição, né? E um dos momentos é exatamente aproveitar a situação para que esse eleitor, como até bem frisou o doutor Henrique Neves no início da sua fala, na primeira pergunta, é exatamente a oportunidade que ele tem de regularizar. O que faz um eleitor não comparecer ao dia do pleito? São várias razões. Mas, com certeza, uma delas é quando ele está fora do seu domicílio, né? Aquele domicílio onde ele já tem ali o cadastro, o registro dele eleitoral, onde ele já tem o seu título. E aí, consequentemente, ele tem a oportunidade agora de regularizar. Ou também, quando ele teve o título, por alguma razão, ele não votou em algumas outras eleições passadas, em 3 eleições consecutivas, aí considera-se o primeiro, cada turno uma eleição, e ele também pode estar com essa situação irregular. Então, são várias as razões, mas o que é importante é que o eleitor ele tenha consciência da importância que tem o voto dele, né? De ele comparecer e, obviamente, ajudar a definir os rumos do país, ou do seu estado, ou da sua cidade, enfim, dentro desse processo eleitoral como um todo. Eu acho que, Fernando, são situações diferenciadas, porque você tem alguns países em que o voto não é obrigatório. Então, aí a abstenção é muito maior. Estados Unidos, por exemplo, os números de abstenção são muito superiores aos nossos. Historicamente, a gente tem, o Cláudio pode me corrigir, em torno de 20%, 25% de abstenção todas as eleições. Exatamente. E aí, como ele disse, são as pessoas que perderam essa oportunidade que nós estamos falando agora de transferir o seu título para a cidade onde ela mora. São aqueles que são obrigados a trabalhar no dia da eleição. Sempre tem um problema dos policiais militares, pessoal de posto de gasolina, todos os empregados que trabalham no domingo, no dia da eleição, tem essa dificuldade. Você tem os que ficam doentes, os acamados jornalistas, que ficam cobrindo lá. Quantas vezes eu já fiquei lá no TSE com os jornalistas e agora vou sair correndo aqui que eu vou voltar ali e volto. E aí chega, tem fila perto, não pode, tem que voltar porque tem que entrar ao vivo e vai perder. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que, óbvio, que a gente, com o tempo, está sempre aprimorando para tentar diminuir. O próprio recadastramento eleitoral, o cadastramento, até infelizmente as pessoas que vão de hoje até durante 6 meses, obviamente, alguns morrerão, que faz parte da vida, infelizmente. Então, você tem uma série de motivos que geram essa abstenção. A Justiça Eleitoral tem buscado aprimorar. Já é hoje, por exemplo, permitido o voto em trânsito para presidente da República. Você vai ter agora, a partir do próximo mês, vai abrir uma oportunidade para que as pessoas possam indicar que querem votar para presidente fora do seu domicílio. Então, tem sempre mecanismos que permitem tentar diminuir essa abstenção. Mas o fundamental é a conscientização do eleitor de que a voz dele é igual a de qualquer outra pessoa no país e ela é fundamental para que a gente tenha uma democracia completa. Deixa eu aproveitar o gancho aqui dessa fala do doutor Henrique Neves. De fato, até ele citou o exemplo dos policiais, né, médicos, vários outros segmentos de carreiras que realmente estão ali trabalhando no dia do pleito ou que estão fora do seu local de votação, eles têm realmente a oportunidade de fazer a transferência temporária para votar, né? Tanto para o presidente, ou se estão dentro do mesmo estado, mas em municípios diferentes, para governador, né?
Então, esse prazo, essa janela, que é uma outra oportunidade que a gente dá, não vamos aqui confundir o eleitor, o importante é ele até 4 de maio comparecer para fazer a transferência, regularizar o título dele, mas ele tem ainda uma outra janela com possibilidade de participar dessa festa democrática, né? Escolhendo se ele sabe onde ele vai estar, em que cidade ele vai estar. No dia da eleição, no dia 2 de outubro, ele tem uma janela de julho a agosto para efetuar essa transferência. A gente nem gosta muito de comentar isso agora, porque isso confunde um pouco os marcos, né, doutor Henrique? Os marcos do eleitor. Se permite, quer dizer, uma coisa é aquela que a gente falou aqui no começo. Todo mundo regularizar a situação até o dia 4. Exatamente. Não é para quem não está... Se você não estiver regularizado o dia 4, você não terá essa nova janela. Perfeito. Certo? Perfeito. Essa nova janela é para alguma coisa que surja no caminho, lá na frente, e aí você vai resolver. Mas se você não regularizar agora, não existe uma segunda oportunidade. Isso perfeito. Até um determinado momento é importante para as pessoas entenderem, desculpe insistir nesse assunto, mas porque isso não tem efeito só... Nós não estamos falando só de votar. Nós estamos falando da pessoa tirar passaporte, nós estamos falando da pessoa prestar um concurso, fazer prova. Hoje em dia essas situações já estão contornadas, mas nós tivemos situações de brasileiros fora do país, cujo passaporte expirou, coisa de 10, 15 anos atrás, era uma dificuldade, porque eles não podiam tirar um novo passaporte para voltar para o Brasil, porque eles não tinham o título e você não podia mexer no cadastro eleitoral dentro desses 180 dias que antecedem a eleição. Então, 150, né? Estou falando 150, isso. Estou falando 150 dias que antecedem a eleição. Isso, hoje em dia, graças a Deus, já está corrigido. Mas não é um problema que traz para a pessoa apenas no momento da votação. É algo para a vida, para a cidadania, para a vida do cidadão, pode causar embaraço em vários momentos. Dri, quer Você seguir? disse que tinha uma pergunta de Tem uma perguntinha aqui. Então, olha, são internauta. 5 dias. Final de semana as pessoas também conseguem fazer, né? Hoje 29, tem 30, Sim. que é sábado, 1º, 2, 3, 4. Até quarta-feira ela consegue enviar os dados, né? Eu tive que mudar meu domicílio, justamente por isso, coloquei aqui perto, né? Me mudei recentemente, coloquei aqui perto, é perto da Record, para conseguir participar da cobertura e também votar, porque estava difícil, era meio longe, aí você vira essa correria mesmo no dia de votar. Mas, olha, a gente tem uma pergunta aqui, Gavião Fantástico, ele pergunta, as eleições de 2022 são as mais bélicas da história do Brasil? O que vocês acham? Ou isso não importa muito? Na verdade, o que importa é exercer a cidadania. Eu acho que a eleição bélica você tem aí um significado, quer dizer, nós estamos evoluindo, infelizmente, num processo de antagonismo de ideias, não só políticas. Hoje em dia, todo mundo, depois que teve acesso à internet e consegue entrar num site e em 3 minutos acha que é doutor naquele assunto, né? E aí começa a dar sua opinião, que é muito interessante, que todo mundo dê suas opiniões, mas a opinião, ela tem que respeitar a divergência. O mundo evoluiu porque uma pessoa falou que a Terra era quadrada e outra falou, não, ela é redonda. Vamos discutir isso até que se chegou ao momento em que se percebeu que ela era nem quadrada, nem totalmente redonda, mas uma forma de uma laranja. Então, quer dizer, uma pessoa tem uma posição, outra tem outra posição. Se elas conversarem, quem sabe elas não acham uma terceira que será satisfatória para ambos. Agora, se cada um se trancar no seu canto, não quer ouvir o que o outro fala, e o que o outro falar, a resposta é um xingamento, são pedras, isso não é um problema só de política. Isso é um problema generalizado. A gente viveu isso na pandemia, com pessoas defendendo essa ou aquela corrente. A gente vive isso nas torcidas de futebol hoje, que estão mais intolerantes. Então, eu acho que é um momento da gente se conscientizar de que isso não leva a lugar nenhum, quer dizer, pode dar uma microsatisfação instantânea, que você acha que você se tornou um herói dentro da sua bolha, né? E a gente perde uma grande oportunidade de evolução. Eu acho que a tolerância, calma e muita discussão, com divergência, mas para que a gente possa evoluir, é o caminho que a humanidade, não o Brasil, mas a humanidade como um todo, isso não é um problema brasileiro, não, gente. Estou falando isso no aspecto global. Sim. Eu acho que é só importante aqui a frisar
acompanhando até a fala aqui do doutor Henrique, é o papel que tem a Justiça Eleitoral. A nossa missão é garantir um processo eleitoral legítimo, pacífico, né? Nós estamos aqui exatamente para permitir que os cidadãos possam fazer as escolhas que eles entenderem adequadas, né? Que nós, porque nós somos também, né? Servidores da Justiça Eleitoral, todos os juízes, todos os membros, enfim, todas as pessoas. E o nosso papel é garantir isso, né? De fato, a gente vive, e não é só, como bem frisado pelo doutor Henrique Neves, essa questão da polarização política, e não só política, em vários outros segmentos de discussão, e, na minha visão, humilde visão, isso passa realmente por uma falta de respeito e total intolerância das pessoas. A gente tem que saber respeitar as opiniões, né? Saber respeitar as escolhas e, principalmente, o resultado das urnas, né? As urnas, a gente tem como assegurar que aquilo que está lá, que o eleitor está votando, escolhendo, vão ser de fato os candidatos eleitos, né? Então, a gente é totalmente contra esse clima, né, de guerra, de disputa, fora do campo e fora das regras eleitorais. Para garantir um processo eleitoral pacífico e com credibilidade, não é dúvida para ninguém que é importantíssimo o combate às fake news. Esse é um problema que vai ter que ser combatido com muito foco, muita força nas eleições desse ano. O TSE e o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil assinaram um termo de cooperação para promover ações e medidas aí para combater a desinformação nas eleições desse ano. Gostaria de saber a opinião dos senhores em relação a esse tipo de medida. Por que essas medidas serão tão importantes esse ano? Por favor, doutor Henrique, quer começar? Fake news, vamos dizer, não é uma novidade. Se a gente for estudar a história, Heródoto, pai da história, ele escrevia os livros dizendo que tinham dragões alados. Então, uma mentirazinha sempre teve na história como um todo. As eleições nunca foram diferentes. A eleição municipal, há 30, 40 anos atrás, era cercada de boatos, era cercado de escândalos à véspera da eleição, só que aquilo ficava restrito a um panfleto apócrifo, a uma conversa de pé de ouvido, de um bate-papo de botequim. E hoje nós temos o fenômeno da internet, que é uma coisa interessante. Como ela seria boa para a democracia, para levar conhecimento e opinião de todo mundo, ela também se torna um instrumento onde ela leva a mentira, onde ela carrega o ódio embutido nas notícias que geram a desinformação. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem feito o que é possível, tem procurado as grandes empresas, tem procurado os tribunais, tem feito convênio para ter medidas de resposta rápida, porque num processo eleitoral não adianta eu ter o tempo normal da justiça para alguém falar alguma coisa, eu daqui a um ano falar que aquilo era mentira. A resposta tem que ser imediata, porque o efeito é imediato. Mas, independente da justiça eleitoral, das grandes companhias, das big techs, eu acho que é fundamental que cada um de nós, adote uma postura de prestar atenção no que recebe de notícia, conferir aquela notícia, de que fonte vem essa notícia. Qualquer áudio que começa falando, eu recebi uma informação de uma fonte que eu não posso revelar qual é, mas é uma pessoa, você pode parar de ouvir o áudio aí. Porque você não tem como confirmar o que está escrito ali, se não é de uma pessoa, de um repórter, de um jornalista conceituado, a tendência de ser uma invenção e a criatividade humana, você vê, o Brasil ganha prêmios e prêmios pelas novelas que faz, então você é um povo criativo. Então todo mundo consegue criar uma narrativa com enxertos de pedaços verdadeiros, mas com uma conclusão falsa. Então aquilo seduz. Por quê? Por que seduz? Porque eu quero ouvir aquilo. Eu sou contra tal partido ou tal pessoa, eu quero ouvir aquele negócio. Qualquer coisa que for a meu favor, eu não quero discutir. Eu quero dizer que é verdade. E nem sempre é. Então, eu acho que é fundamental que, independente do trabalho da imprensa, da justiça eleitoral, de todos, que haja uma conscientização do eleitor, de cada cidadão, de ao receber o WhatsApp no grupo da família, falar, peraí, eu dou um exemplo, eu tenho um grupo de amigos da faculdade,
que eu não sei como a gente mantém esse grupo até hoje, mas com todas as correntes políticas e brigam diariamente com sobre todos os assuntos. Na hora que aparece uma notícia, a principal diversão de todos é descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso. Boa. Na hora que alguém põe um vídeo lá, já vem com 500 desmentidos, falar isso é falso, isso daí que não é desse ano, isso é de 2020, 2020, e aí a pessoa... Aí é saudável, aí é saudável. Então, quer dizer, a gente faz uma garimpagem do que eu estou recebendo, porque tem um problema legal também aí. Muitas vezes as pessoas não percebem. Na hora que eu retransmito uma informação, eu me torno responsável por essa retransmissão. Ah, não, mas eu estou só dizendo o que o fulano disse. Não. Você está repetindo o que o fulano disse. Então, você, de certa forma, pode ser responsabilizado também se ali é uma notícia, por exemplo, que tem uma calúnia, uma difamação, uma ofensa a alguém, e você está retransmitindo aquilo com emojizinhos de sorriso, você está anuindo com aquele conteúdo. Então, isso, obviamente, dificilmente se chegará a um processo com todas as pessoas que transmitiram, mas é algo que, vamos dizer, na sorte vai que você que é o pescado para ser o réu da ação. E aí você vai dizer o quê? Ah, eu não sabia? Eu não sabia, não é mais desculpa nesse país de algum tempo, né? Somos responsáveis pelos nossos atos, né? Não tem como fugir disso e hoje tudo que está escrito está documentado, está ali, né? Não tem como negar. Uma coisa é você falar e aí você fala, não, jamais falei isso, mas escrito não dá para fugir da responsabilidade. Exatamente. Gente, está chegando muita dúvida aqui pelas plataformas digitais do Portal R7, Jornal da Record. Enfim, eu vou começar a falar algumas perguntas e aí vocês respondem, tá? Maria Lima, Instagram Portal R7. Como o TSE pode comprovar o meu voto, que meu voto foi devidamente computado e direcionado para o candidato que eu escolhi? Quer falar? Que o voto dela foi computado, ela recebe na hora já o comprovante de votação, ela já recebe o comprovante de votação. Qual o conteúdo do voto dela, nem a Justiça Eleitoral, nem se a Justiça Eleitoral quisesse, ela conseguiria revelar. Tá? Eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem, porque quando se fala em eleição, todo mundo quer transparência, mas tem um paradoxo. É a transparência de algo sigiloso. Eu tenho que dar transparência e a certeza que a pessoa votou. Mas eu não posso dizer o que foi o voto daquela pessoa. Porque... Agora, o voto não é desviado para outro candidato, né? Porque teve uma fake news em relação a isso. Isso é uma das lendas mais antigas que existe na Justiça Eleitoral. Eu digitei o 98 e contou para o 99. É impossível isso acontecer. Por que isso é impossível acontecer? Desculpa, não, fique à vontade, Altenir. Porque a urna é um computador. O computador é uma máquina burra. A máquina, ela sozinha, ela não funciona. Alguém tem que dizer o que ela precisa fazer. Quem diz isso são os programadores. Você faz naquela linguagem de programação dizendo, quando alguém apertar essa tecla, conte o voto dessa forma. Se apertar essas duas teclas, conte o voto... Tudo isso é feito num programa. Qual que é a grande diferença da urna brasileira para todas as outras que eu já vi no mundo inteiro? No mundo inteiro, a Justiça Eleitoral, ou a autoridade eleitoral equivalente do país, quer usar a urna eletrônica, ela vai no mercado, compra uma urna eletrônica e põe para votação. O que tem dentro daquela urna eletrônica, ninguém sabe. O que comprou no mercado, a empresa que produziu, que fabricou, é quem é responsável pelo que tem lá. A Justiça Eleitoral, não. Aqui você faz uma licitação para entregar a máquina, o hardware, só os equipamentos e as peças. Depois, como essas peças vão funcionar, qual vai ser o programa, é feito pela Justiça Eleitoral, só que é feito pela Justiça Eleitoral à vista de todos. Partidos políticos, OAB, Forças Armadas, Ministério Público, academias, faculdades, todo mundo tem acesso a esse programa e pode verificar. Então, naquele exemplo, apertei 98 e contou por 99, teria que estar escrito lá. Quando alguém clicava 98, conte para 99. E todo mundo tem acesso a esses programas antes e depois da eleição e consegue verificar que isso não existe. Além disso, tem um outro sistema de conferência. Desculpa estar falando muito, mas é porque eu ainda estou resumindo, porque a quantidade de medidas de segurança que existem são enormes. Mas uma outra que eu falo muito rapidamente é uma votação paralela, que hoje em dia tem um nome bonito, pomposo, mas no meu tempo ainda era votação paralela. O que é isso? No dia anterior
você sorteia algumas urnas da cidade, do município, do estado, e essas urnas, você pega as urnas, não mexe nelas, você só pega e transporta para um local onde vão estar todos os fiscais dos partidos políticos, vai estar os fiscais da sociedade, vai estar a Justiça Eleitoral. E essa urna para todos os efeitos, ela não sabe que ela saiu de um lugar e foi para o outro. Às 7 horas da manhã do dia da eleição, você liga a urna como ligaria em qualquer sessão. Às 8 você começa a votação. O detalhe é que essa votação neste local, ela é combinada pelas pessoas que estão ali presentes para dizer, vamos colocar dentro dessa urna 15 votos para o candidato 1, 20 votos para o candidato 2, obviamente esses votos não contam para o resultado da eleição verdadeira. Mas você põe ali um programa de como que vai ser a votação. E começa a votação normal. Às 5 horas da tarde você fecha a urna e emite o boletim de urna. E aí você compara. Dentro dessa urna tinha que ter 20 votos para o candidato 1. Quantos tem? Tem 20. Para o candidato 6, tinha que ter 50 votos. Quantos tem? Tem 50. Isso é feito desde a época do ministro Jobim. Então, nós estamos falando aí há mais de quase 20 anos da Justiça Eleitoral. No país inteiro, inúmeras vezes, nunca teve uma divergência. Então, se eu falar o seguinte, não, o voto foi contado por outro candidato, é impossível, ao longo de 20 anos, nunca ter ocorrido isso numa dessas urnas que são sorteadas, e não são poucas. Isso é feito com auditoria externa, filmagem, presença dos partidos políticos, todo mundo confere. Talvez seja uma das coisas mais estapafúrdias que se fala e muitos têm vontade de acreditar. Cláudio, doutor Henrique, o senhor não deixou nada para mim. Cláudio, vamos aproveitar então a explicação de forma didática. Para fazer umas perguntas. A gente tem 9 minutos de live, você pode explicar melhor para a gente. Olha aqui, que ela diz, a Pamela Almeida, Facebook do Jornal da Record. Sobre a biometria digital, ela é obrigatória? Quem não tiver cadastrado a biometria vai poder votar? Sim, vai poder votar, sim. O TSE já está para sair uma definição da utilização da biometria para quem tem a biometria já no nosso cadastro, né? Então, ele vai poder utilizar essa biometria no dia do pleito. Quem não tiver a biometria, porque está suspensa desde a pandemia de 2020, que nós não estamos coletando a biometria no país inteiro. Mas isso não vai impedir, em hipótese alguma, desse eleitor que está da nossa base, no nosso cadastro eleitoral, participar e votar normalmente, naturalmente. Eu só queria voltar só o gancho lá da explicação, que foi perfeita. Eu achei de uma forma bem didática a explicação da questão do voto e também chamar a atenção para o teste de integridade. Realmente era votação paralela. Ela é uma auditoria. Essa é a maior prova da auditoria que tem, uma das, né, na verdade, que tem inúmeros processos que a gente testa até chegar o dia do pleito, né? Então, existem vários mecanismos que a gente tem para demonstrar que ali a urna não tem voto nenhum, que a urna que tem como garantia que aquele voto que você lançou, aparece a foto do candidato, você confirma e ali ele vai estar dentro daquela urna. E o exemplo melhor, mais claro dessa auditoria é o teste de integridade, como a gente passou agora a batizar a antiga votação paralela. E, de maneira bem didática, o doutor Henrique Neves, né, nosso ex-ministro do TSE, explicou de uma maneira bem clara. E aí o que eu chamo a atenção é que as urnas, esse ano, essa auditoria, ela vai ser bem mais ampla, né? Só em São Paulo serão 38 urnas. Nós saímos de 5 urnas que nós sorteávamos para 38 que agora vão ser escolhidas pelos partidos, pela OAB, pelo Ministério Público, ou seja, não vai ter mais nem sorteio. Só vai ter sorteio se não houver o número escolhido suficiente por essas entidades, pelos partidos políticos. E é aberto ao público. Inclusive, convidamos para que os eleitores que têm algum receio, alguma dúvida, que acompanhem os testes de integridade espalhados nas capitais, em todos os estados. Esse teste é realizado, essa auditoria é realizada para demonstrar exatamente o que explicou o doutor Henrique Neves. Ou seja, o que o eleitor vota ali está garantido naquela urna, naquele sistema eletrônico de votação. Gente, eu adoro quando os telespectadores participam, né? A gente tem muita gente assistindo aqui a nossa live. Tem mais 2 perguntas
que eu acho bacana, que eu e a Adriana a gente recebeu aqui, ó. Rosana de Oliveira Brito, do Facebook, ela fala o seguinte: quem tem mais de 70 anos, o título continua valendo? Eu sempre votei e quero continuar votando. E aí tem a Francisca Loyola, que mandou pelo Facebook da Record TV. Eu tenho 80 anos, moro fora do Brasil, estou em Barcelona e eu ainda preciso votar com essa minha idade e residindo fora do país. Ela não sabe se ela tem que votar ou não, e mesmo morando fora, o que ela faz. Camila, perdão aqui, doutor Henrique, deixou pedir a licença para responder. O que acontece com o eleitor acima de 70 anos é que ele não tem a obrigatoriedade de comparecer às urnas eletrônicas para votar. O título dele continua válido, ele pode, entendendo o valor desse processo, deve participar e deve votar, se ele tiver condições de comparecer às urnas. Mas a diferença é basicamente essa: o título continua válido, mas não tem consequência nenhuma se ele não comparecer para as pessoas que têm mais de 70 anos de idade. O título continua válido, você pode ou não votar. Na minha visão, acho que todos devem votar, porque mais que uma obrigação é um direito. E em relação ao eleitor que está em Barcelona, nos causando inveja, né? É uma cidade maravilhosa. Ela pode também, na página da Justiça Eleitoral, no autoatendimento, o autoatendimento ele é dividido entre eleitor no Brasil e eleitor no exterior. Ela não é obrigada, porque ela já está com 80 anos de idade, ela não é obrigada a votar. Mas se ela quiser votar, ela pode. Inclusive, ela pode registrar. Salvo engano, Barcelona tem o consulado brasileiro, onde ela pode ir votar, só que para fazer isso ela tem até o dia 4 agora, buscar familiares que possam ajudá-la nesse assunto, se ela não for. Mas se bem que ela está fazendo a pergunta pela internet, é sinal de que ela conhece a internet, então não tem desculpa para não usar a internet. É só entrar no site do TSE, vai em autoatendimento, eleitor no exterior, e aí se você consegue ver a sua situação, se você nunca transferiu o seu título para o exterior, você pode transferir. É a chamada zona ZZ, ela é vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral de Brasília. A única diferença é que, como está no exterior, a pessoa só pode votar para presidente da República, porque ela não se identifica em nenhuma das unidades da federação para ela poder votar em governador ou em senador. Dri, alguma outra questão? Como a gente já está caminhando para o fim da live, Camila, eu vou pedir para eles deixarem uma mensagem aos brasileiros que estão acompanhando a nossa live sobre a importância de participar desse processo democrático, respeitar os prazos aí, quem ainda não tirou o título de eleitor, correr para fazer isso até quarta-feira, regularizar toda a situação. Por favor. Doutor Glauco, por favor. Obrigado, doutor Henrique. Olha, a democracia é a oportunidade que temos de escolher as pessoas que entendemos que são adequadas para estar nos postos do Executivo e do Legislativo. É um processo maravilhoso, é uma festa que o cidadão tem a oportunidade, o dever, né, os acima de 18 anos e até 70 anos, de participar. A democracia, para quem eu tive a oportunidade de participar, de estar, né, de ser ainda jovem, criança, dentro do período da ditadura, e eu esperava ansioso, né, para participar da minha primeira eleição, de poder ali escolher, né, o prefeito, o governador, no caso aqui especificamente governador, deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República. Participei da eleição de 92, né, que era a disputa do Fernando Collor com o Lula, e os principais atores, né? Tinham vários outros candidatos. E, para mim, aquilo ali foi marcante, eu poder, junto com todos os outros colegas, amigos, familiares, participar dessa grande festa. Então, é a oportunidade que o Brasil tem, a cada 4 anos, de escolher os seus dirigentes. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós não podemos perder o valor, deixar de dar o valor para essa grande festa de cidadania que nós temos. E aí, friso novamente a data de 4 de maio, que é a oportunidade única do eleitor se alistar, para quem não tem ainda o título de eleitor, ou de regularizar a sua situação por algum motivo, transferência, ou porque ele está com o título cancelado, ele tem a oportunidade
E nem precisa se dirigir ao cartório, ele pode fazer isso de casa, acessando o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Então, venham, vamos participar e escolher os nossos dirigentes. Obrigado pela oportunidade. Camila, Adriana, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Esse tema eu acho que é fundamental, o Glauco já resumiu. Eu era um daqueles que estava debaixo da bandeira do Brasil no Congresso Nacional, berrando pela emenda das diretas já, após o país passar alguns. Vocês ainda não tinham entrado sequer na faculdade de Direito, de jornalismo, mas eu estava lá já berrando na porta do Congresso, com os caras pintados de um lado, com o outro. E isso a gente conseguiu trazer as eleições, essa democracia, a muito custo. E por mais idas e vindas que a gente tem, nós temos o maior período de estabilidade constitucional que o país já teve. Nós temos a Constituição já aí com seus 34 anos de idade, remendada toda hora, mas se mantendo uma ordem, pelo menos nesse tempo. E eu acho que é fundamental que todo mundo participe disso. Deixa do jeito que tá bom, não quero participar disso, são duas posições que simplesmente relegam o direito da pessoa opinar, ou seja, relegam o direito de você dizer que quem manda em você é você. Você passa a ser comandado por outras pessoas, você deixa de ser dono do seu nariz. Quem é o dono do próprio nariz vai e fala, eu quero tal pessoa. Se a maioria falar que quer outra, paciência. O segundo colocado numa eleição, ele nunca perde a eleição. Ele é eleito para ser a oposição daquele que foi o primeiro. Porque você ganhar uma eleição não significa que a sua vontade se tornou absoluta. Aquela maioria momentânea será que vai governar, mas sempre respeitando os direitos da minoria. E eu acho que é uma coisa que é fundamental, que a gente tem que sempre pensar, que o voto é fundamental, a eleição é essencial para a democracia, mas a democracia não se encerra nisso. A democracia é algo que a gente exerce diariamente. Porque não adianta eu votar. É o exemplo que eu dou, eu sou advogado. O meu sonho é um cliente meu chegar no escritório, me entregar a procuração, pagar os honorários e ir embora, nunca mais voltar para saber se ganhou ou se perdeu a causa. E não é isso que ocorre. O cliente vem e quer todo dia saber como é que está a defesa dos interesses, da defesa judicial dele. Então, nós temos que continuar da mesma forma. Você está elegendo esse ano deputado federal, senador, deputado estadual, aqui em Brasília, deputado distrital, governador e presidente da República. Você está outorgando, o poder é do cidadão, ele está outorgando uma procuração momentânea para que aquela pessoa exerça o poder. Então, como todo outorgante, eu tenho direito o tempo todo de procurar o meu representante e falar, o que você está fazendo? Eu queria trazer uma ideia. Não é só criticar, gente. Criticar é muito fácil. Achar as coisas ruins no mundo é a coisa mais fácil do mundo. Até onde não existe, a gente inventa alguma crítica. Mas é trazer contribuição, trazer ideias, trazer debate, trazer congruência, trazer tolerância para que a gente possa sempre evoluir. Eu, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês e fico inteiro à disposição. Com certeza. Vamos falar muito ainda até as eleições, né? Muita coisa para explicar, para entender. Fica aí, então, esse alerta para as pessoas tirarem o título ou regularizar a situação até quarta-feira que vem, dia 4 de maio. A nossa live, infelizmente, chegou ao fim, porque assunto tem de sobra, né? Assunto eleições 2022, um assunto de extrema importância. Queria agradecer já a Adriana Perrone pela participação e os nossos convidados também, o Dr. Cláucio e o Dr. Henrique Neves. Obrigada, até uma próxima. Até, um abraço. Um prazer estar aqui com vocês, um abraço. Obrigado. Para você que nos acompanhou também, a gente te espera na live JR da sexta-feira que vem. Até a próxima. Até a próxima.